A sala de audiências estava em silêncio, o tipo de silêncio que nos aperta o peito. Todos os olhos estavam postos no homem que se encontrava na mesa do arguido. O seu casaco esfarrapado pendia-lhe solto sobre os ombros, o seu cabelo estava despenteado e as suas botas estavam gastas por anos de uso. Tratava-se de Daniel Cooper, um veterano sem-abrigo acusado de invasão de propriedade. O procurador apresentou o seu caso com confiança, mas o comportamento de Daniel era calmo. Quando o juiz perguntou se ele tinha alguma coisa a dizer em sua defesa, Daniel hesitou por um momento, depois acenou com a cabeça. O que ele disse a seguir fez cair o queixo de toda a gente. "Eu sei por que estou aqui", começou ele, a sua voz firme apesar do peso das suas palavras. "Mas antes de me julgarem, há algo que precisam de saber. A terra que estou a ser acusado de invadir pertence-me." A sala de audiências encheu-se de sussurros. O juiz bateu o martelo para pôr ordem. Daniel passou a sua infância a correr pelos campos de milho, a ajudar o pai a arranjar cercas e a ouvir a mãe a cantarolar enquanto preparava o jantar. Alistou-se no exército logo a seguir ao liceu, ansioso por servir o seu país e deixar a sua família orgulhosa. Os anos de uniforme moldaram-no, ensinando-lhe disciplina e resiliência, mas também o expuseram às duras realidades da vida. A guerra mudou-o, tal como a tantos outros, mas Daniel prosseguiu, determinado a construir um futuro para si próprio. Quando terminou o serviço militar, depois de regressar à casa, Daniel usou as suas poupanças para abrir um pequeno negócio de carpintaria. As suas mãos, ásperas de anos de trabalho, criaram belas peças de mobiliário que se vendiam bem no mercado local. Durante algum tempo, a vida foi boa. Chegou mesmo a comprar um pedaço de terra, um pequeno terreno nos arredores da cidade que sonhava transformar num refúgio. Mas a vida tem um modo de dar voltas inesperadas. Toda a gente olhava para Daniel, tentando processar a sua afirmação. Como é que um homem que parecia não ter nada podia dizer que era dono de um pedaço de terra suficientemente valioso para alguém chamar a polícia? O juiz inclinou-se para a frente com uma expressão ilegível. "Sr. Cooper, está a sugerir que é o dono da propriedade em questão? Tem provas?" Daniel baixou o olhar, com os dedos a agarrar a borda da mesa. "Posso explicar tudo", disse ele, "mas é uma longa história." O juiz, intrigado apesar de si próprio, concordou em ouvi-la. O procurador e o advogado de defesa trocaram olhares sépticos, mas a sala de audiências acalmou-se, ansiosa por ouvir o que o sem-abrigo tinha para dizer. Daniel respirou fundo e a sua voz suavizou-se quando começou a contar o seu percurso. A vida de Daniel nem sempre foi assim. Ele cresceu numa pequena cidade em Indiana, o tipo de lugar onde todos se conheciam. Os seus pais eram agricultores e, embora não fossem ricos, eram ricos em amor e riso. A crise financeira de 2008 atingiu-o e, como tantos outros, Daniel perdeu tudo. O seu negócio faliu, as suas poupanças diminuíram e, em pouco tempo, estava a viver do seu caminhão. Tentou reerguer-se, mas a economia não perdoava. Os empregos eram escassos e as pessoas estavam a lutar para manter as suas próprias casas, quanto mais para contratar um carpinteiro. Daniel acabou por ficar na rua, mudando-se de cidade em cidade à procura de trabalho. Trazia consigo uma fotografia dos pais e uma pequena Bíblia que guardava num bolso junto ao coração. Apesar das dificuldades, nunca perdeu a esperança. Acreditava na bondade dos estranhos e no poder da resiliência, mesmo quando o mundo parecia determinado a derrotá-lo. O procurador interrompeu a história de Daniel, questionando a sua relevância para o caso, mas o juiz, intrigado com o desenrolar da narrativa, deixou-o continuar. Daniel olhou para o procurador e depois de novo para o juiz. "Estou a chegar lá", assegurou-lhes. Falou dos anos que passou a mudar de abrigo em abrigo, dos amigos que fez
e perdeu pelo caminho e dos momentos de humanidade que o fizeram continuar. Uma refeição quente de um estranho, uma palavra amável quando mais precisava. Falou do dia em que tropeçou no pedaço de terra em questão e de como o reconheceu de imediato. Era meu, disse ele, com a voz um pouco embargada. Comprei-o há anos, antes de perder tudo. Era suposto ser o meu santuário. O juiz inclinou-se para trás, a sua expressão pensativa. Se esta terra era sua, por que não fez nada para a proteger? O maxilar de Daniel apertou-se. Tentei, mas quando se é sem abrigo, as pessoas não nos levam a sério. Os registros perderam-se, ou talvez alguém não se importasse o suficiente para os manter corretos. Não sei, mas aquela terra era minha, e quando vi alguém a construir nela, eu não podia simplesmente ir embora. A sala do tribunal fervilhava com especulações sussurradas. Estaria Daniel a dizer a verdade? Poderia um homem que não tinha mais nada ainda se agarrar a algo tão significativo como uma terra? O juiz levantou a mão para pedir silêncio. Precisamos de verificar as suas afirmações, Sr. Cooper, mas por agora, vamos concentrar-nos na acusação de invasão de propriedade. O que aconteceu exatamente nesse dia? Daniel olhou para as suas mãos. O peso da sua história era evidente na sua postura. Começou a contar os acontecimentos que levaram à sua detenção, a sua voz firme, mas tingida de emoção. Na noite em que foi preso, Daniel estava a voltar para o local onde habitualmente dormia, um pequeno recanto atrás de um velho armazém. Passou pelo local de construção do seu antigo terreno e sentiu uma pontada de tristeza ao ver os alicerces de um edifício a ser construído. Não era um edifício qualquer. Era um empreendimento de luxo, muito longe dos sonhos modestos que outrora tivera para aquele sítio. Algo dentro dele estalou, subiu a vedação, movido por uma mistura de raiva e desespero, e vagueou pela paisagem, tentando perceber o que estava a acontecer. Encontrou um velho carvalho ainda de pé, sob o qual se costumava sentar quando visitava a terra há muitos anos. Eu só sentei-me ali, disse Daniel, com a voz suave. Não estava a tentar causar problemas. Só queria sentir-me perto dela outra vez. O segurança encontrou-o ali, e o resto é história. Daniel foi preso por invasão de propriedade e a sua explicação foi considerada como as divagações de um homem que não tinha para onde ir. Quando a história de Daniel chegou ao fim, a sala de audiências ficou novamente em silêncio. O juiz olhou para ele durante um longo momento antes de falar. Deu-nos muito em que pensar, Sr. Cooper, mas este tribunal exige provas que sustentem a sua alegação. Daniel acenou com a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Eu sei, disse ele, e tenho-as, mas encontrá-las não vai ser fácil. O promotor zombou, mas o juiz silenciou-os com um olhar cortante. Por agora, vamos suspender a sessão, disse o juiz. Quando voltarmos, espero que forneça essa prova. Daniel acenou novamente com a cabeça, a sua expressão resoluta. A sala de audiências esvaziou-se, mas as perguntas persistiam. Estaria Daniel a dizer a verdade? Poderia ele realmente provar que era o dono da terra? E se conseguisse, o que é que isso significaria para o caso? Fora da sala de audiências, Daniel sentou-se num banco, a olhar para as mãos. Tinha aberto uma porta que não tinha a certeza de conseguir fechar, e os riscos nunca tinham sido tão elevados. A sala do tribunal fervilhava de expectativa à medida que as pessoas voltavam a entrar no dia seguinte. A notícia da reivindicação de Daniel Cooper tinha se espalhado, atraindo uma multidão maior. Os jornalistas sussurravam entre si, escrevendo notas e ajustando as câmaras. Um veterano sem abrigo, que afirmava ser proprietário de um imóvel de primeira, era a história que vendia manchetes. Daniel sentou-se à mesa do arguido com uma expressão calma, mas com os dedos a revelar um tremor nervoso.
Ele segurava uma pasta de couro desgastada no colo, com um leve sorriso no rosto. Não era confiança, era determinação. O juiz chamou o tribunal à ordem e dirigiu-se a Daniel. Sr. Cooper, ontem afirmou que tem provas que sustentam a sua reivindicação de propriedade. O tribunal está preparado para as analisar. Daniel levantou-se, a pasta de couro nas suas mãos tremia ligeiramente. Meritíssimo, disse ele com a voz firme apesar da pressão. O que tenho aqui é uma escritura. É antiga e sei que não parece grande coisa, mas é a única prova que tenho. Aproximou-se da bancada e entregou a pasta ao oficial de justiça, que a passou ao juiz. A sala de audiências estava tão silenciosa que o farfalhar dos papéis parecia ensurdecedor. O juiz examinou o documento com o sobrolho franzido enquanto lia. Isto tem a data de 2006, disse o juiz, olhando para Daniel. Mas está incompleto. Não tem o selo oficial do registro do condado. O procurador aproveitou a oportunidade e levantou-se com uma expressão presunçosa. Meritíssimo, esta suposta escritura é irrelevante. Sem a devida certificação, qualquer pessoa pode fabricar um pedaço de papel e chamar-lhe escritura. Daniel virou-se para o procurador com os olhos a estreitarem-se. Não é fabricado, é real. Comprei aquele terreno com o dinheiro que poupei do meu negócio de carpintaria. A conservatória do registro civil tinha os registros originais, mas quando a economia entrou em colapso, disseram que alguns ficheiros tinham sido extraviados. Desde então, tenho tentado recuperá-lo. O juiz levantou a mão, silenciando os crescentes murmúrios. Sr. Cooper, embora a sua história seja convincente, a lei exige documentação verificável. Tem testemunhas ou provas adicionais que corroborem a sua afirmação? Daniel hesitou, depois acenou com a cabeça. Sim, há alguém que pode ajudar, mas vou precisar de tempo para o encontrar. O procurador arregalou os olhos. Meritíssimo, isto é uma perda de tempo para o tribunal. O arguido está claramente a empatar. O martelo do juiz bateu com força. Basta! Sr. Cooper, concedo-lhe uma semana para apresentar esta testemunha ou qualquer outra prova adicional. Se não o fizer, o tribunal prosseguirá com a sentença. Os ombros de Daniel caíram ligeiramente, mas ele acenou com a cabeça. Obrigado, meritíssimo. Quando Daniel saiu do tribunal, começou a aperceber-se da realidade da sua situação. Tinha uma semana para encontrar alguém que pudesse apoiar a sua reivindicação. Uma tarefa quase impossível, tendo em conta os anos que tinham passado e a natureza transitória da sua vida desde que perdera tudo. Vagueou pelas ruas da cidade, com a mente a correr. Havia uma pessoa que talvez pudesse ajudar. Henry Walker, um velho amigo que tinha trabalhado com ele na terra. Henry estivera presente quando Daniel comprou a propriedade e até o ajudara a plantar as primeiras árvores. Mas isso fora há anos, e a última vez que Daniel vira Henry fora pouco depois do colapso financeiro. Encontrá-lo não seria fácil. Daniel passou os dias seguintes a reconstituir os seus passos, visitando abrigos e cozinhas sociais onde ele e Henry se tinham cruzado. Perguntou a todas as pessoas que encontrava se tinham visto um homem que correspondesse à descrição de Henry, alto, magro, com uma barba desalinhada e um riso estrondoso capaz de encher uma sala. A maioria das pessoas abanou a cabeça, mas uma mulher num abrigo na baixa da cidade reconheceu o nome. Henry Walker, perguntou ela, com o sobrolho franzido. Acho que ele costumava vir aqui há uns anos, mas já não o vejo há algum tempo. Daniel sentiu uma centelha de esperança. Sabes para onde é que ele pode ter ido? A mulher encolheu os ombros. Ele falou em ir para o oeste, disse qualquer coisa sobre encontrar trabalho num rancho. Daniel agradeceu-lhe e saiu, a centelha de esperança rapidamente substituída pelo desespero. O oeste era uma pista vasta e sem direção, e o tempo estava a esgotar-se.
Na quarta noite, Daniel sentou-se num banco do parque, com a pasta contendo a sua escritura incompleta no colo. As luzes da rua lançavam longas sombras, e o frio do ar da noite infiltrava-se nos seus ossos. Ele sentia o peso da semana a pressioná-lo. Cada dia que passava era mais um lembrete de quão pouco tinha para trabalhar. Enquanto estava ali sentado, perdido em pensamentos, uma voz assustou-o. Dan, és tu? Virou-se para ver um homem parado a alguns metros de distância, com as feições parcialmente ocultas pela luz fraca, mas a voz era inconfundível. Era o Henry. O reencontro foi agridoce. Henry parecia mais velho, com o rosto marcado por anos de vida dura, mas a sua gargalhada era tão vigorosa como sempre. Não acredito que sejas tu, disse ele, batendo no ombro de Daniel. O que estás a fazer aqui? Daniel explicou tudo: a prisão, o processo em tribunal, a terra. Henry ouviu atentamente, a sua expressão tornou-se séria. Dan, disse ele, eu lembro-me dessa terra. Lembro-me de quando a compraste. Se precisares de mim para te apoiar, eu apoio-te. Daniel sentiu-se aliviado, mas foi de curta duração. Henry hesitou, esfregando a parte de trás do pescoço. Mas tenho de ser honesto contigo. Há algo sobre aquela terra que talvez não saibas. Algo que precisas de ouvir antes de entrarmos naquele tribunal. Daniel franziu o sobrolho, com o coração a afundar-se. O que é? Henry desviou o olhar, sua voz caindo para um sussurro. Aquela terra já não é só tua. O coração de Daniel caiu com as palavras de Henrique. O que queres dizer com já não é só minha? Perguntou ele, a sua voz aguda com urgência. Henry mexeu-se desconfortavelmente, evitando o olhar de Daniel. Olha, é complicado. Depois de teres desaparecido, espalhou-se a notícia de que a propriedade estava abandonada. Um construtor veio bisbilhotar, dizendo que a tinha comprado num leilão. O maxilar de Daniel apertou-se. Um leilão? Isso é impossível. Eu nunca a pus à venda. Henry suspirou. Eu sei, mas tu sabes como estas coisas funcionam. Quando não apareceste para pagar os impostos durante alguns anos, o condado confiscou-a. Disseram que estavas incontactável e a propriedade foi a leilão. Alguém a arrematou por um preço muito baixo. Os punhos de Daniel cerraram-se nas suas laterais. Venderam o meu terreno porque eu era um sem-abrigo? Porque eu não tinha uma morada para enviar a papelada? Henry acenou com a cabeça sombriamente. Eu também não gosto, Dan, mas o sistema não se preocupa com pessoas como nós. Daniel sentou-se no banco com a mente a correr. A escritura na sua pasta, por mais incompleta que estivesse, não resistiria a uma venda legal. Se a terra tivesse sido leiloada, o novo proprietário teria reivindicações legítimas, apoiadas por documentos e advogados. Mas não se tratava apenas de propriedade. Tratava-se do princípio. A terra tinha-lhe sido retirada por circunstâncias alheias à sua vontade. E agora, alguém estava a fazer uma fortuna à custa da sua perda. Na manhã seguinte, Daniel e Henry sentaram-se num restaurante bebendo café enquanto elaboravam estratégias. Henry concordara em testemunhar em tribunal sobre a compra original do terreno por Daniel. Mas ambos sabiam que isso poderia não ser suficiente. Precisavam de algo mais, uma forma de desafiar a legalidade do leilão. Lembra-se do nome do construtor? Perguntou Daniel. Henry acenou com a cabeça. É uma grande empresa, a Harland & Company. Tem comprado terrenos por todo o estado, transformando-os em projetos de luxo. O vosso terreno faz parte de um novo condomínio fechado que estão a construir. Daniel franziu o sobrolho. Harland e companhia, eles têm uma reputação de negócios obscuros. Já ouvi dizer que eles cortam caminho e exploram lacunas para se apoderarem de terrenos. Henry inclinou-se para a frente, baixando a voz. É isso que estou a pensar. Se conseguirmos encontrar provas de que o leilão não foi honesto, talvez tenhas uma hipótese de lutar contra isto.
Daniel acenou com a cabeça. Era uma hipótese pequena, mas era tudo o que tinha. Por onde é que começamos? Henry sorriu. Eu conheço um gajo. Nessa noite, encontraram-se com o contato de Henry, um homem chamado Joe, que trabalhava como investigador freelancer. Joe estava na casa dos 50 anos, com cabelo cor de sal e pimenta e um comportamento descontraído que desmentia os seus instintos aguçados. Ouviu a história de Daniel, acenando com a cabeça pensativamente enquanto tomava notas. Harland & Company, disse Joe, batendo com a caneta no seu bloco de notas. Eles têm um historial de contornar as regras, mas são cuidadosos. Se eles manipularam o leilão, não vai ser fácil provar. Os ombros de Daniel caíram. Então, o que é que fazemos? Joe recostou-se na cadeira, com um sorriso malicioso nos lábios. Investigamos. Leilões como este deixam um rastro de papel. Se houver um indício de jogo sujo, eu encontro-o, mas vai levar tempo. Tempo é a única coisa que eu não tenho, disse Daniel, com a frustração a invadir-lhe a voz. Joe levantou uma mão. Relaxa, eu vou trabalhar depressa. Entretanto, tens de te concentrar em defender o teu caso em tribunal. Esclarece a tua história. Reúne todas as provas que conseguires e não percas a esperança. Os dias seguintes foram um turbilhão. Enquanto Joe investigava o leilão, Daniel e Henrique preparavam-se para a audiência em tribunal que se aproximava. Henry ajudou Daniel a encontrar fotografias antigas do terreno, incluindo fotografias do carvalho e da cabana, que Daniel tinha começado a construir antes de tudo se desmoronar. Também encontraram cartas que Daniel tinha escrito ao condado há anos, pedindo uma prorrogação dos impostos sobre a propriedade. As cartas nunca foram respondidas, mas provavam que ele não tinha abandonado a terra intencionalmente. No sexto dia, Joe telefonou com uma atualização. Descobri uma coisa, disse ele. Venham ter comigo ao meu escritório. Daniel e Henry foram a correr, com o coração a bater de ansiedade. Joe cumprimentou-os com uma pilha de documentos, a sua expressão séria. Não é uma arma fumegante, disse ele, mas é um começo. Olha para isto. Entregou a Daniel uma folha de papel, apontando para uma linha de texto. Este é o aviso de leilão da vossa propriedade. Vê a data em que a deram como abandonada? 6 meses depois do prazo para pagar os impostos atrasados. Mas aqui está o problema. Legalmente, é suposto esperarem 1 ano. Daniel ficou a olhar para o documento com a mente acelerada. Então eles infringiram a lei? Joe acenou com a cabeça. Parece que sim, e não é só isso. Cruzei o nome do comprador com o de outros leilões em que a Harland & Company participou. Há um padrão. As propriedades estão a ser assinaladas como abandonadas com uma antecedência suspeita e depois vendidas ao Harland a preços baixíssimos. Não é só a vossa terra. Eles fazem isto por todo o lado. As mãos de Daniel tremiam quando ele segurou o papel. Pela primeira vez, sentiu uma centelha de esperança. Podemos usar isto em tribunal? Joe sorriu. Podes crer. Não é uma bala de prata, mas é o suficiente para levantar sérias questões sobre a legitimidade da venda. Se conseguirmos que o juiz vá mais fundo, o Harland pode ver-se em maus lençóis. Chegou o dia da audiência e a sala do tribunal estava cheia. A história tinha feito manchetes e pessoas de todos os quadrantes tinham aparecido para apoiar Daniel. Defensores dos sem-abrigo, grupos de veteranos e até desconhecidos que tinham lido sobre a sua situação encheram a galeria, sendo a sua presença uma prova do impacto da sua luta. Daniel depôs, com a voz firme, enquanto contava a sua história. Seguiu-se Henry, que testemunhou sobre a compra do terreno e os planos que tinham feito em conjunto. Finalmente, Joe apresentou as suas conclusões, expondo as discrepâncias no processo de leilão. O juiz ouviu atentamente,
a sua expressão tornando-se mais séria à medida que as provas se acumulavam. Quando Joe terminou, o juiz virou-se para o procurador, que representava a Harland & Company. "Tem alguma resposta a estas alegações?" perguntou o juiz. O promotor mexeu-se desconfortavelmente. "Meritíssimo, o leilão foi conduzido de acordo com todas as leis aplicáveis. Quaisquer discrepâncias são menores e não invalidam a venda." O juiz franziu o sobrolho. "Discrepâncias menores? O investigador do Sr. Cooper forneceu provas que sugerem um padrão de má conduta por parte do seu cliente. Este tribunal leva essas alegações muito a sério." A tensão na sala era palpável. O destino de Daniel e a verdade sobre a sua terra estavam em jogo enquanto o juiz se preparava para emitir uma decisão. A porta da sala de audiências abriu-se. Uma mulher entrou, a sua presença chamando imediatamente a atenção. Estava vestida com um fato elegante. A sua expressão era ilegível. "Meritíssimo", disse ela, a sua voz firme e clara. "Estou aqui para apresentar novas provas relativas a este caso." Todos se viraram para a olhar, incluindo Daniel, que não fazia ideia de quem ela era ou do que poderia revelar. A sala de audiências congelou quando a mulher se dirigiu confiante para a bancada. Entregou uma pasta ao oficial de justiça, que a passou ao juiz. O rosto do procurador empalideceu quando a reconheceram. "Meritíssimo", disse ela. "Sou Elizabeth Hayes, consultora jurídica sênior de um grupo que investiga aquisições antiéticas de terrenos. O que tenho aqui são provas irrefutáveis das atividades ilegais da Harland & Company, incluindo a falsificação de documentos de leilões, o suborno de funcionários do condado e a perseguição sistemática de proprietários vulneráveis como o Sr. Cooper." Uma onda de murmúrios percorreu a sala de audiências. Daniel sentou-se atordoado, sua mente acelerada. Ele não tinha ideia de quem Elizabeth era ou por que ela tinha vindo em seu auxílio, mas as palavras dela pareciam perfurar a espessa parede de dúvida que tinha cercado o caso dele. O juiz folheou os documentos, seu rosto escurecendo enquanto ele lia. Ergueu o olhar com um tom incisivo. "Sierra Hayes está preparada para testemunhar a validade dessas provas?" Elizabeth acenou com a cabeça. "Estou, meritíssimo, e estou preparada para intimar testemunhas adicionais, incluindo delatores de dentro da Harland & Company, se necessário." O promotor levantou-se. "Meritíssimo, isto é altamente irregular. Estas provas não foram apresentadas antes da audiência." O juiz silenciou-os com um aceno de mão. "Irregulares ou não, estas são alegações sérias. O tribunal permitirá que a SRA Hayes testemunhe." Elizabeth subiu ao banco das testemunhas, seu comportamento calmo em contraste com o caos que sua chegada havia causado. Ela descreveu sua investigação sobre a Harland & Company, detalhando como a empresa havia explorado brechas legais e falsificado registros para adquirir propriedades abaixo do valor de mercado. Apresentou e-mails, extractos financeiros e declarações sob juramento de antigos funcionários que se tinham apresentado. À medida que falava, a confiança do procurador desfez-se. As provas eram condenatórias, e era evidente que a Harland & Company não tinha previsto que alguém fosse tão fundo. Quando Elizabeth terminou, o juiz pediu um recesso para rever as provas. Daniel e Henry sentaram-se juntos num canto da sala de audiências, sentindo a gravidade do momento. "Quem é ela?" Daniel sussurrou, ainda a tentar processar tudo. Henry encolheu os ombros com um sorriso nos cantos da boca. "Não faço ideia, mas eu gosto dela." Elizabeth se aproximou deles durante o intervalo, estendendo a mão para Daniel. "Sr. Cooper", ela disse, a voz dela gentil. "Eu tenho seguido o seu caso desde que ele chegou ao noticiário. O que aconteceu com você não é apenas injusto, é parte de um padrão maior de injustiça. Eu não podia ficar de braços cruzados."
Daniel apertou-lhe a mão, com a gratidão a brilhar-lhe nos olhos. Obrigado, disse ele. Eu não sei como te retribuir. Elizabeth sorriu. Você não me deve nada. Apenas me prometa que vai lutar pelo que é certo, não importa o quão difícil seja. Quando o tribunal voltou a reunir-se, o juiz dirigiu-se à sala. Depois de analisar as provas apresentadas pela SRA, Reis, este tribunal encontra motivos suficientes para questionar a legitimidade do leilão em que a propriedade do Sr. Cooper foi vendida. Ordeno uma injunção imediata para qualquer desenvolvimento futuro da propriedade e uma investigação completa das práticas da Harland & Company. A galeria irrompeu em aplausos. Daniel sentiu um peso a sair-lhe dos ombros. Embora soubesse que a luta não tinha terminado, a providência cautelar era uma vitória, mas era apenas o primeiro passo para recuperar a sua terra. O procurador tentou argumentar, mas o juiz silenciou-o. Este tribunal não vai tolerar comportamentos pouco éticos, especialmente quando se trata de pessoas vulneráveis. Sr. Cooper, tem o apoio do tribunal na procura de justiça. Quando Daniel saiu da sala de audiências, foi rodeado por jornalistas e apoiantes. As câmeras brilhavam e os microfones eram-lhe apontados à cara, mas ele mal ouvia as perguntas. A sua mente estava concentrada no caminho que tinha pela frente. Tinha ganho uma batalha crucial, mas a guerra pela sua terra e pela sua dignidade estava longe de terminar. Mais tarde, nessa noite, Daniel, Henry e Elizabeth sentaram-se num pequeno restaurante com o brilho da vitória temperado pelos desafios que ainda tinham pela frente. O que é que acontece agora? Daniel perguntou. Elizabeth bebeu seu café, sua expressão pensativa. A liminar nos dá tempo. A Harland & Company não vai desistir facilmente. Eles têm muito a perder, mas se pudermos provar que o leilão foi ilegal, vocês terão um caso forte para recuperar a vossa propriedade. Henry recostou-se na cadeira com um brilho malicioso nos olhos. E se eles tentarem jogar sujo, nós vamos bater-lhes de volta. Daniel sorriu, sentindo uma centelha de esperança pela primeira vez em anos. Estou pronto, disse ele. Custe o que custar, vou lutar. Na manhã seguinte, Daniel recebeu uma chamada inesperada de Joe, o investigador. A sua voz estava tensa. Dan, estive a investigar mais um pouco a Harland & Company. Há uma coisa que tens de saber. Tem a ver com o terreno. O estômago de Daniel apertou-se. O que é? Joe hesitou, depois disse. Eu acho que a razão pela qual eles queriam tanto a sua terra não é apenas para o desenvolvimento. Há algo enterrado lá, algo que vale milhões. A respiração de Daniel ficou presa na garganta. Do que é que estás a falar? Joe suspirou. Ainda não sei todos os detalhes, mas estou a trabalhar nisso. Mas tem cuidado. Se o Harland e a companhia descobrem que andamos atrás deles, não se vão portar bem. Quando Daniel desligou o telefone, a sua mente estava a correr. O que é que poderia estar enterrado nas suas terras? E até onde iriam Harland e companhia para o manter escondido? Daniel sentou-se na beira da cama no abrigo, a olhar para o telefone que tinha na mão. As palavras de Joe ecoavam na sua mente. Algo enterrado ali, algo que vale milhões. A ideia parecia surreal. O terreno que comprara há tantos anos, o pedaço de terra onde sonhara construir uma casa, podia conter um segredo pelo qual valia a pena lutar. Mas se isso fosse verdade, explicava por que é que a Harland & Company estava tão desesperada para a manter. Na manhã seguinte, Daniel encontrou-se com Joe e Henry num pequeno escritório no centro da cidade. Joe estendeu uma coleção de mapas, documentos e fotografias sobre uma mesa, com uma expressão séria. Encontrei isto nos arquivos do condado, disse Joe, apontando para um mapa desbotado da zona, datado de 1800. A vossa terra situa-se no que era uma área de exploração mineira antigamente. Andavam à procura de todo tipo de minerais:
ouro, prata e até elementos de terras raras. A maioria das minas secou, mas nem todas foram totalmente exploradas. Daniel franziu o sobrolho, inclinando-se para mais perto. Estás a dizer que pode haver algo valioso no subsolo? Joe acenou com a cabeça. É possível. A Harland & Company saberia disso. Eles têm equipas de topógrafos e geólogos que examinam as propriedades antes de as comprarem. Se encontrassem algo que valesse a pena extrair, teriam todos os motivos para esconder a verdade sobre como adquiriram a terra. Henry assobiou, abanando a cabeça. Não admira que se tenham dado a tanto trabalho. Não estão apenas a construir um empreendimento de luxo. Estão sentados em cima de uma mina de ouro. A revelação acendeu um fogo em Daniel. Ele já não estava apenas a lutar por um pedaço de terra. Estava a lutar contra uma empresa que o tinha enganado a ele e a inúmeros outros. Mas ele também sabia que descobrir a verdade não seria fácil. Nos dias que se seguiram, Daniel e Joe trabalharam incansavelmente para reunir mais provas. Passaram a pente fino os registros públicos, entrevistaram antigos funcionários da Harland & Company e até visitaram o local na escuridão para procurar sinais de perfurações ou levantamentos recentes. O que encontraram apenas aprofundou as suas suspeitas. Marcas no chão que se assemelhavam a locais de perfuração de teste e equipamento armazenado num barracão próximo que parecia deslocado para um projeto residencial. Entretanto, Elizabeth continuou a construir o caso legal. Apresentou moções para obrigar a Harland & Company a apresentar registros das suas atividades na propriedade, bem como documentos relacionados com o leilão. Os advogados da empresa ripostaram ferozmente, atrasando os procedimentos e tentando desacreditar Daniel a cada passo. Uma noite, quando Daniel regressava ao abrigo, reparou num jipe preto estacionado do outro lado da rua. Não era a primeira vez que via o veículo nos últimos dias. Tinha aparecido em diferentes sítios, à porta do restaurante onde se encontrou com Henry, perto do escritório de Joe, até mesmo à porta do tribunal. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Estariam a ser seguidos? Acelerou o passo, mantendo a cabeça baixa. Quando chegou ao abrigo, esgueirou-se para dentro sem olhar para trás. Mas a sensação de mal-estar permanecia. Ele sabia que Harland e companhia não iriam aceitar a sua luta de braços cruzados. Na manhã seguinte, Daniel partilhou as suas preocupações com Joe e Henry. Joe acenou com a cabeça sombriamente. Também tenho reparado nisso. Estamos a agitar a gaiola deles e eles não gostam. Henry, sempre otimista, sorriu. Ótimo! Deixa-os contorcerem-se. Significa que estamos a fazer algo em grande. Mas Daniel não conseguia afastar a sensação de perigo. Ele tinha lutado em guerras, enfrentado situações de vida ou morte. Mas isto era diferente. O inimigo aqui era invisível, operando nas sombras e usando dinheiro e poder como armas. Mais tarde naquele dia, Elizabeth ligou com notícias urgentes. Daniel, temos um problema, disse ela. A Harland & Company acabou de apresentar uma reconvenção. Eles estão a acusá-lo de fabricar a escritura e estão a pedir que o seu caso seja rejeitado. O estômago de Daniel afundou-se. Eles podem fazer isso? Eles podem tentar, Elizabeth disse. Mas nós não vamos deixar. É uma jogada desesperada da parte deles, o que significa que estão a sentir a pressão. Só temos de estar um passo à frente. Nessa noite, quando Daniel e Henry se preparavam para sair do restaurante, o jipe preto parou à porta. Dois homens de fato saíram, com expressões frias e calculistas. Dirigiram-se diretamente a Daniel, bloqueando-lhe o caminho. Senhor Cooper, disse um deles com um tom de voz baixo, precisamos de ter uma conversa. Henry deu um passo em frente, com o peito inchado. Se tem alguma coisa a dizer, pode dizê-lo a nós os dois. O homem ignorou-o, concentrando-se em Daniel. Esta luta não vale a pena, disse ele. Não vais ganhar. Vai-te embora agora,
e nós faremos com que valha a pena. Os punhos de Daniel cerraram-se nas suas laterais. Estão a perder o vosso tempo. Eu não me vou embora disto. O sorriso do homem não chegou a OS seus olhos. Pense bem, Sr. Cooper. Tem mais a perder do que imagina. Com isso, os homens viraram-se e foram-se embora, entrando de novo no SUV e afastando-se. Henry praguejou baixinho, abanando a cabeça. Eles estão a tentar assustá-lo. Não os deixes. O maxilar de Daniel apertou-se. Eu não estou assustado, disse ele, mas eles acabaram de tornar isto pessoal. O confronto só aumentou a determinação de Daniel. No dia seguinte, ele se reuniu com Elizabeth, Joe e Henry para se reagrupar. Temos de os atacar com mais força, disse Daniel. Se eles estão dispostos a intimidar-me, devem estar a esconder algo enorme. Joe acenou com a cabeça. Tenho um contacto no Departamento de Minas do Estado. Talvez tenham registros sobre os depósitos minerais da terra. Se a Harland & Company sabia que havia algo valioso lá, isso deve estar registrado. A Elizabeth acrescentou, e eu vou intensificar os procedimentos legais. Se conseguirmos provar que eles adulteraram registros públicos ou violaram as leis de leilões do Estado, isso vai minar todo o caso deles. Nessa noite, Daniel regressou ao abrigo, exausto, mas esperançado. Quando se deitou na cama, não pôde deixar de pensar no que o dia seguinte lhe traria. A luta estava longe de terminar, mas pela primeira vez, sentiu que tinha uma hipótese real de ganhar. Mas, à meio da noite, foi acordado pelo som de vidros a estilhaçarem-se. Sentou-se, com o coração aos saltos, enquanto as chamas iluminavam a escuridão do lado de fora da janela. Alguém tinha incendiado o pátio do abrigo. O brilho laranja das chamas dançava nas paredes enquanto o caos irrompia no interior do abrigo. As pessoas gritavam, as crianças choravam e o cheiro acre do fumo enchia o ar. Daniel levantou-se da cama e os seus instintos militares entraram em ação. "Toda a gente calma!" gritou ele, a sua voz cortando o pânico. "Vão para as saídas de emergência, já!" Correu pelos corredores, ajudando os que tinham dificuldade em mover-se. Um homem idoso agarrou-se ao seu braço, tossindo muito, enquanto Daniel o guiava para um lugar seguro. Quando o alarme de incêndio tocou, Daniel olhou para trás para se certificar de que ninguém tinha ficado para trás. Quando finalmente saiu, a cena era ao mesmo tempo um alívio e um horror. O pátio estava em chamas, mas toda a gente tinha conseguido sair em segurança. Os funcionários do centro de acolhimento faziam o seu melhor para encurralar os residentes, enquanto os caminhões dos bombeiros paravam no passeio. Henry apareceu ao lado dele com o rosto pálido. "Achas que isto foi um acidente?" perguntou, embora a resposta fosse clara no seu tom de voz. Daniel abanou a cabeça, com o maxilar a apertar-se. "Não, foi uma mensagem." Enquanto os bombeiros trabalhavam para apagar o fogo, Daniel falou com a diretora do abrigo, uma mulher simpática chamada Margie. Ela estava visivelmente abalada, com as mãos a tremer enquanto segurava uma prancheta. "Não percebo", disse ela. "Por que é que alguém faria isto?" Daniel hesitou. Não queria envolvê-la nem envolver os residentes do abrigo na sua batalha, mas o ataque parecia demasiado direcionado para ser ignorado. "Acho que isto pode ter algo a ver comigo", admitiu. "Tenho estado a lutar num caso legal contra uma empresa poderosa. Eles têm estado a tentar intimidar-me." Os olhos de Margie arregalaram-se. "Daniel, se eles estão dispostos a ir tão longe, eles não me vão assustar", disse ele com firmeza. "Mas lamento que tu e todos os outros tenham sido apanhados no fogo cruzado." Margie colocou uma mão no braço dele. "Nós vamos ficar bem. Promete-me só que te vais manter em segurança." Daniel acenou com a cabeça, embora a promessa parecesse vazia. A segurança já não era uma opção, não para ele. No dia seguinte, Daniel encontrou-se com Elizabeth e Joe.
relatando os acontecimentos do incêndio. O rosto de Elizabeth escureceu enquanto ela ouvia. Isto já não é apenas intimidação, disse ela. Isto é uma escalada. Precisamos de denunciar isto às autoridades. Joe acenou com a cabeça. Vou começar a investigar. Se a Harland & Company teve alguma coisa a ver com isto, eu vou descobrir. Daniel hesitou. Não quero arrastar pessoas inocentes para isto. Os residentes do abrigo já passaram por muito. Elizabeth lançou-lhe um olhar de simpatia. Eu entendo, mas isto já não é só sobre ti. Se Harland e companhia estão dispostos a pôr vidas em risco, temos de os expor. Entretanto, a luta em tribunal continuava. Elizabeth apresentou uma moção de emergência para investigar as práticas comerciais da Harland & Company, apresentando provas do seu historial de intimidação e negócios obscuros. O juiz, já desconfiado das ações da empresa, concordou em permitir uma investigação mais profunda. Os advogados da Harland & Company resistiram, considerando a moção infundada e acusando Daniel de procurar simpatia. Mas os argumentos de Elizabeth eram convincentes e o juiz ordenou à Harland & Company que apresentasse documentos internos para análise. A equipa jurídica da empresa parecia visivelmente abalada, uma rara falha na sua fachada polida. Enquanto a batalha legal se desenrolava, Joe descobriu uma pista. O seu contato no Departamento de Minas do Estado confirmou que a Harland & Company tinha pedido levantamentos para as terras que Daniel possuía. Os resultados dessas pesquisas eram confidenciais, mas a sua existência era suspeita. O que é que isso significa? Daniel perguntou enquanto analisavam os resultados no escritório de Joe. Significa que eles sabiam que havia algo lá, disse Joe. Não gastariam dinheiro em inquéritos a não ser que estivessem confiantes de que haveria uma recompensa. O meu palpite? Encontraram algo valioso, talvez ouro, talvez outra coisa qualquer, e têm estado a tentar mantê-lo em segredo. Henry recostou-se na cadeira, assobiando baixinho. Não admira que estejam a fazer tudo para ficar com aquela terra. Daniel sentiu um misto de raiva e determinação. Então vamos detê-los, custe o que custar. Mas Harland e companhia ainda não tinham acabado de jogar sujo. 2 dias depois, Elizabeth ligou para Daniel com notícias preocupantes. Eles estão a apresentar uma contraproposta, disse ela. Alegam que os está a difamar ao acusá-los de atividades ilegais. Daniel esfregou as têmporas com a frustração a ferver. Eles podem fazer isso? Eles podem tentar, disse Elizabeth. É uma tática clássica de intimidação. Eles querem arrastá-lo para baixo com taxas legais e distrações. Mas não se preocupe, nós vamos lutar contra isso também. A pressão aumentou, mas Daniel recusou-se a recuar. A cada dia que passava, ele ficava mais determinado a expor a verdade. Passou horas a analisar os registros, a encontrar-se com Joe e Elizabeth e a reunir o apoio da comunidade. Ao mesmo tempo, a sua ligação com Henry aprofundou-se. Os 2 homens ficavam muitas vezes acordados até tarde, falando sobre os seus passados, os seus sonhos e as reviravoltas do destino que os tinham trazido a esta luta. Para Daniel, a amizade era uma tábua de salvação, um lembrete de que não estava sozinho. Então, uma noite, Joe telefonou com notícias urgentes. Tenho uma coisa em grande, disse ele com a voz a tremer de excitação. Encontrei um relatório geológico antigo sobre o vosso terreno. Não é apenas valioso, é um dos depósitos mais ricos do estado. Daniel ficou sem fôlego. O que é que estás a dizer? Estou a dizer, continuou Joe, que o vosso terreno está situado em cima de um enorme veio de minerais de terras raras. Estamos a falar de milhões, talvez até de bilhões de dólares. Daniel sentiu o peso da revelação assentar-lhe em cima. A terra que ele tinha lutado tanto para proteger não era apenas um sonho ou uma casa. Era um tesouro que a Harland & Company não iria parar por nada para controlar.
À medida que a implicação se ia fazendo sentir, Daniel apercebeu-se de que o que estava em jogo tinha subido em flecha. A luta já não era apenas sobre justiça ou equidade. Era sobre descobrir a verdade e sobreviver à tempestade que estava prestes a cair. Daniel sentou-se no escritório de Joe a olhar para o relatório geológico espalhado sobre a mesa. As palavras estavam confusas e a sua mente acelerava. Milhões, talvez bilhões de dólares. Isso explicava tudo. O leilão obscuro, a intimidação legal, até o incêndio no abrigo. Harland e companhia sabiam disso desde o início. Precisamos de levar isto ao juiz, disse Daniel, com a voz firme, mas com a mão a tremer. Se o tribunal vir isto, vai ter de tomar medidas. Joe acenou com a cabeça, mas parecia cauteloso. Vamos fazê-lo, mas temos de ser inteligentes na forma como o apresentamos. Isto não é apenas uma prova, é uma arma. Se Harland e companhia descobrirem que temos isso antes de estarmos prontos, eles farão tudo o que puderem para desacreditar ou destruir. Henry inclinou-se para a frente com o sobrolho franzido. O que é que quer dizer com isso? Este não é um caso aberto e fechado agora? Joe abanou a cabeça. Ainda não. Eles têm dinheiro, poder e uma equipa de advogados que vão distorcer isto de todas as formas possíveis. Nós temos que ser herméticos. Daniel cerrou os punhos. Então, qual é o plano? Na manhã seguinte, Elizabeth se reuniu com Daniel e Joe para traçar uma estratégia. O primeiro passo era apresentar o relatório geológico ao tribunal como parte de suas provas contra a Harland & Company. O relatório reforçaria a alegação deles de que a empresa havia manipulado o processo de leilão para adquirir a terra ilegalmente. Mas Elizabeth avisou-os para terem cuidado. Isto vai agravar as coisas, disse ela. Quando apresentarmos o processo, a Harland & Company saberá exatamente quanto está em jogo. Eles vão atacar-nos com tudo o que têm. Daniel acenou com a cabeça. Deixa-os. Eu não vou recuar. Elizabeth sorriu, admiração cintilando em seus olhos. Não pensei que o fizesses. À medida que o processo avançava, começou a espalhar-se a palavra sobre o verdadeiro valor das terras de Daniel. Os Media, já cativados pela sua história, aproveitaram o novo acontecimento. As manchetes proclamavam: o terreno de um veterano sem abrigo pode valer milhares de milhões, e os repórteres perseguiam Daniel onde quer que ele fosse. O apoio a ele cresceu, mas também o escrutínio. A Harland & Company não perdeu tempo a lançar o seu contra-ataque. Emitiram um comunicado de imprensa afirmando que o relatório geológico era uma invenção e acusando Daniel de orquestrar uma campanha de difamação contra a empresa. Os seus advogados apresentaram moções para rejeitar o relatório como inadmissível, argumentando que não tinha sido verificado e era irrelevante. Elizabeth ripostou, apresentando provas adicionais para provar a legitimidade do relatório. A batalha tornou-se numa guerra de moções e contramoções, com cada uma das partes a aprofundar o seu arsenal. Entretanto, Daniel não conseguia afastar a sensação de que Harland e companhia estavam a observar todos os seus movimentos. O jipe preto estava de volta, estacionado à porta do abrigo. Uma noite, quando tentou aproximar-se, o veículo arrancou a toda a velocidade, com os vidros fumados a esconder quem estava lá dentro. Henry não se conteve tanto. Deixem-me apanhar um deles a rastejar, murmurou uma noite, com um cano de metal na mão. Vou dar-lhes algo em que pensar. Daniel agarrou-lhe no braço, impedindo-o. Não nos vamos rebaixar ao nível deles. Esta luta é no tribunal, não nas ruas. Henry suspirou, baixando o cachimbo. Está bem, mas é bom que eles não saiam do carro. Uma semana depois, o caso sofreu uma reviravolta chocante. Daniel e a sua equipa chegaram ao tribunal e encontraram uma multidão reunida no exterior. Os manifestantes seguravam cartazes a denunciar a Harland & Company, enquanto os repórteres se acotovelavam por uma posição. Mas o ambiente mudou
quando um funcionário apressado correu para Elizabeth, com um grosso envelope na mão. Ela rasgou-o e o seu rosto escureceu ao ler. Eles estão contra-atacando por calúnia e fraude, ela disse, entregando os papéis para Daniel. Alegam que falsificou o relatório geológico. O estômago de Daniel revolveu-se. Mas ele é real. Nós temos provas. Elizabeth acenou com a cabeça. Eu sei. Mas esta é a estratégia deles. Para nos atolar com tantos processos que não nos podemos concentrar no caso principal. Eles estão a tentar enterrar-vos com taxas legais e estresse. Os dias seguintes foram um borrão de reuniões, processos e batalhas no tribunal. A equipa de Elizabeth trabalhou incansavelmente para se defender da contra-ação, mantendo o processo principal no bom caminho. O juiz, cada vez mais frustrado com as táticas da Harland & Company, emitiu um aviso severo. Este tribunal não vai tolerar tentativas de fazer descarrilar este processo. Mas a Harland & Company tinha mais truques na manga. Uma noite, quando Daniel e Henry regressavam ao abrigo, foram emboscados por dois homens de fato escuro. Os homens empurraram-nos para um beco próximo, com intenções claras. É assim que funciona, rosnou um deles, agarrando Daniel pelo colarinho. Se desistir do caso, tudo isto desaparece. Se continuarem a insistir, as coisas pioram. Henry avançou, dando um murro que fez um dos homens tropeçar. Tirem as mãos de cima dele, rugiu, a sua voz ecoando pelo beco. O outro homem tirou algo do bolso, algo que brilhava à luz fraca. Uma faca. Daniel meteu-se entre eles, a sua voz firme, apesar do medo que sentia no peito. Se acham que isto me vai assustar, não sabem com quem estão a lidar. Os homens hesitaram, claramente sem esperar resistência. Depois de um tenso impasse, recuaram, murmurando ameaças enquanto desapareciam na noite. Henry ainda estava furioso quando regressaram ao abrigo. Estão a ficar desesperados, disse ele. Isso significa que estamos a ganhar. Daniel acenou com a cabeça, embora a sua mente estivesse noutro lugar. O ataque foi um lembrete de até onde Harland e companhia estavam dispostos a ir. Se não conseguiam ganhar em tribunal, tentavam silenciá-lo por outros meios. No dia seguinte, Elizabeth convocou uma reunião de emergência. Precisamos de aumentar a nossa pressão, disse ela num tom urgente. A Harland & Company está a passar das marcas e o tribunal tem de saber. Estou a apresentar uma moção para solicitar a supervisão federal deste caso. Se conseguirmos que os federais se envolvam, isso vai tirar a pressão de cima de si e mudar o foco para eles. Joe acrescentou, e eu tenho outra pista. Encontrei um antigo empregado da Harland & Company que está disposto a falar. Eles têm conhecimento interno sobre o leilão e as práticas da empresa. Daniel sentiu uma onda de esperança. Quando é que nos podemos encontrar com eles? Joe hesitou. Há um senão. Eles estão assustados. Só falarão se pudermos garantir a sua segurança. Elizabeth acenou com a cabeça. Vamos fazer com que isso aconteça, mas temos que ser rápidos. Se a Harland e companhia descobrem sobre esse delator, eles farão tudo o que puderem para fechá-los. Nessa noite, Daniel não conseguiu dormir. O peso da luta estava a pressioná-lo, mas também a esperança de vitória. O delator poderia ser a chave de tudo, uma forma de expor a corrupção da Harland & Company de uma vez por todas. Mas enquanto estava deitado a olhar para o teto, o seu telefone tocou com uma mensagem. O número era desconhecido, mas as palavras fizeram-lhe sentir um arrepio no corpo. Devias ter te afastado, Cooper. Este é o teu último aviso. Daniel olhou para a mensagem com a pulsação a bater-lhe nos ouvidos. A ameaça era clara, mas o anonimato do remetente tornava-a ainda mais inquietante. Ele respirou fundo, acalmando-se. Não podia deixar que o medo o controlasse, não quando estava tão perto de descobrir a verdade. Na manhã seguinte, ele compartilhou a mensagem com Elizabeth, Henry
e Joe durante uma reunião no escritório de Joe. A sobrancelha de Elizabeth franziu-se ao lê-la. Isto já não é apenas intimidação, disse ela. Isto é uma ameaça criminosa. Precisamos de denunciar isto. Daniel abanou a cabeça. Não nos podemos dar ao luxo de nos distrairmos. Se o denunciarmos, isso só nos vai atrasar. Henry recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Dan, eles estão a tentar assustá-lo para que recue. Denunciar pode não os deter, mas envia uma mensagem. Não temos medo. Joe acenou com a cabeça em sinal de concordância. Além disso, ter isto registrado fortalece o teu caso. Mostra um padrão de assédio. Daniel hesitou, mas acabou por ceder. Está bem, façam a denúncia. Mas nós concentramo-nos no denunciante. Essa é a nossa prioridade. Elizabeth conseguiu que a denunciante, uma antiga funcionária da Harland & Company, chamada Natalie Kane, se encontrasse com eles num local seguro. Natalie tinha trabalhado no departamento jurídico da empresa durante anos, mas a sua consciência tinha acabado por a apanhar. Afirmou ter visto e-mails e documentos internos que detalhavam como a empresa manipulava leilões, falsificava registros e subornava funcionários para adquirir propriedades. A reunião teve lugar num pequeno edifício de escritórios, fora de horas. Daniel, Elizabeth, Joe e Natalie sentaram-se à volta de uma mesa com as persianas fechadas, enquanto Henry esperava do lado de fora para vigiar. Natalie estava visivelmente nervosa, com as mãos a tremer enquanto passava uma pendrive pela mesa. Isto tem tudo o que consegui encontrar, disse ela. E-mails, memorandos, contratos, está tudo aqui, mas tens de ter cuidado. Se eles descobrirem que eu te dei isso, eles virão atrás de mim. Elizabeth colocou uma mão tranquilizadora no braço dela. Você fez a coisa certa, Natalie. Nós vamos certificar-nos de que estás protegida. Joe ligou a pendrive ao seu portátil, os seus olhos arregalaram-se enquanto percorria os ficheiros. Isto é ouro, murmurou. Eles têm memorandos que discutem explicitamente a forma como visam proprietários vulneráveis e manipulam leilões. Isto não é apenas obscuro, é completamente ilegal. Daniel inclinou-se para a frente, com o coração acelerado. Isto prova tudo o que temos estado a dizer. Elizabeth acenou com a cabeça. É mais do que suficiente para levar o caso ao Tribunal Federal. Com isto não podemos perder. No dia seguinte, Elizabeth apresentou uma moção para apresentar o testemunho de Natalie e os documentos como provas. O juiz, reconhecendo a importância da nova informação, aceitou a moção e marcou uma data para o testemunho de Natalie. Os advogados da Harland & Company esforçaram-se por responder, mas a sua confiança estava visivelmente abalada. Entretanto, Joe analisou ainda mais os ficheiros, descobrindo pormenores que tornavam a situação ainda mais terrível. Entre os documentos estava um estudo geológico que confirmava que a Harland & Company tinha conhecimento dos depósitos minerais nas terras de Daniel muito antes do leilão. O estudo também incluía uma avaliação que colocava o valor dos recursos na casa dos bilhões. Daniel ficou sentado em silêncio atônito enquanto Joe explicava. Eles não manipularam o leilão apenas para ficar com a sua terra. Fizeram-no sabendo que estavam a roubar uma fortuna. Elizabeth acrescentou. Isto transforma o caso de uma disputa de propriedade num escândalo corporativo. Se conseguirmos provar que eles usaram métodos ilegais para adquirir o seu terreno, isso pode resultar em acusações criminais. Mas a Harland Companhia não ia desistir sem lutar. 2 dias antes do depoimento de Natalie, ela desapareceu. Daniel recebeu uma chamada em pânico de Joe, que tinha estado a tentar contactá-la toda a manhã. Ela não atende o telefone, disse Joe. Passei pelo apartamento dela e está completamente vazio. Parece que ela saiu à pressa. Daniel sentiu um aperto no peito. Achas que eles a apanharam? Joe hesitou. Não sei, mas não me admirava nada.
Elizabeth contactou imediatamente as autoridades, dando Natalie como desaparecida. Apresentou também uma moção de emergência para admitir os seus documentos como prova sem o seu testemunho, argumentando que o seu desaparecimento estava provavelmente relacionado com o caso. O juiz concordou em analisar a moção, mas avisou que, sem o testemunho de Natalie, os documentos poderiam não ter o mesmo peso. O desaparecimento lançou uma sombra sobre o caso, mas Daniel recusou-se a perder a esperança. Reuniu o apoio da comunidade, discursando em assembleias municipais e organizando eventos de sensibilização para as práticas da Harland & Company. As pessoas começaram a apresentar as suas próprias histórias de terem sido alvo da empresa, reforçando ainda mais o seu caso. Uma noite, quando Daniel estava a sair de um evento, foi abordado por um jovem que se apresentou como Jason Kane, o irmão mais novo de Natalie. Ela não está desaparecida, disse Jason, olhando nervosamente em redor. Está escondida. Os olhos de Daniel arregalaram-se. Onde é que ela está? Está em segurança? Jason acenou com a cabeça. Está a salvo, mas está aterrorizada. Ela disse que alguém a estava a seguir. Por isso, foi para o subsolo. Ela queria que eu te dissesse que lamenta ter desaparecido, mas que está a torcer por ti. Daniel sentiu uma onda de alívio, temperada pela preocupação. Podes enviar-lhe uma mensagem? Diz-lhe que precisamos do testemunho dela. É a chave de tudo. Jason hesitou, depois acenou com a cabeça. Vou tentar, mas ela está assustada e eu não a culpo. Estas pessoas são perigosas. À medida que a data do julgamento se aproximava, Daniel e a sua equipa trabalharam incansavelmente para preparar o caso. Os riscos nunca tinham sido tão altos e a tensão era palpável. Harland e companhia continuavam a tentar desacreditá-lo, mas a montanha de provas estava a tornar-se demasiado grande para ser ignorada. Então, na véspera do julgamento, Daniel recebeu uma chamada de um número desconhecido. Atendeu cautelosamente, com o coração aos saltos. Sr. Cooper, disse uma voz suave e fria. Esta é a sua última oportunidade. Abandone o caso ou faremos com que se arrependa. Daniel agarrou o telefone com força. Eu cheguei até aqui. Achas mesmo que uma ameaça me vai fazer parar agora? A voz riu-se. É corajoso, tenho de admitir, mas a coragem não o vai proteger. Vá-se embora, Sr. Cooper. É a sua única opção. A linha ficou muda, deixando Daniel no escuro com a sua determinação mais forte do que nunca. Na manhã seguinte, quando Daniel entrou no tribunal, notou uma figura familiar à sua espera. Natalie estava junto aos degraus, com o rosto pálido, mas determinado. Ela acenou-lhe com a cabeça e ele sentiu uma onda de gratidão e esperança. Voltaste, disse ele com a voz cheia de emoção. Ela sorriu levemente. Eu não podia deixá-los vencer. Juntos, entraram na sala do tribunal, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A sala de audiências estava cheia quando Daniel e Natalie entraram. Uma onda de surpresa espalhou-se pela sala quando as pessoas reconheceram a Natalie. O seu regresso inesperado indicava que a batalha estava longe de terminar. O juiz chamou o tribunal à ordem e a tensão na sala era palpável. Natalie depôs com as mãos a tremerem ligeiramente enquanto prestava juramento. Olhou de relance para Daniel, que lhe fez um aceno de cabeça encorajador. Respirando fundo, começou a contar a sua história. Trabalhei no departamento jurídico da Harland & Company durante 6 anos, disse ela. Durante esse tempo, testemunhei inúmeras práticas pouco éticas, incluindo a manipulação de leilões de propriedades, a falsificação de registros e a intimidação de proprietários. O procurador que representa a Harland & Company opôs-se rapidamente. Meritíssimo! Este testemunho é especulativo e carece de provas. O juiz franziu o sobrolho. Indeferido. A testemunha pode continuar. Natalie
acenou com a cabeça, preparando-se. Tenho documentos que sustentam as minhas afirmações, disse ela, apontando para a pendrive que Elizabeth tinha apresentado como prova. Isso inclui e-mails internos, memorandos e contratos que descrevem as estratégias da empresa para adquirir propriedades como a do Sr. Cooper. Ela continuou descrevendo como a Harland & Company tinha visado especificamente a terra de Daniel depois de descobrir sua riqueza mineral. Eles sabiam do estudo geológico muito antes do leilão, disse ela. Falsificaram registros para fazer parecer que a terra estava abandonada, apesar de o Sr. Cooper ter tentado comunicar com o condado. A sala de audiências fervilhava de murmúrios enquanto o testemunho de Natalie continuava. O procurador tentou desacreditá-la, acusando-a de fabricar os documentos e de procurar vingança contra o seu antigo patrão. Mas Natalie manteve-se firme, as suas respostas precisas e inabaláveis. Quando o contra-interrogatório terminou, Elizabeth levantou-se para redirecionar. Senhorita Kane, por que decidiu se apresentar apesar dos riscos? Natalie olhou diretamente para Daniel. Porque pessoas como o Sr. Cooper merecem justiça. Harland e companhia safaram-se com isto durante demasiado tempo. Alguém tinha que falar. À medida que o julgamento avançava, Elizabeth apresentou o estudo geológico e outras provas para reforçar o seu caso. Joe testemunhou sobre a sua investigação, descrevendo em pormenor como tinha descoberto as discrepâncias no processo de leilão e as tentativas da empresa para encobrir os seus rastros. Cada prova apresentava um quadro condenatório da corrupção da Harland & Company. A equipa jurídica da empresa ripostou, tentando rejeitar as provas como circunstanciais, mas o juiz, cada vez mais frustrado com as suas táticas, permitiu que a maior parte delas se mantivesse. A maré estava a mudar, e era evidente que a Harland & Company estava na defensiva. Fora da sala de audiências, a história de Daniel continuou a captar a atenção do público. O apoio chegava de todo o país. Cartas de veteranos, donativos para o seu fundo legal e até ofertas de assistência pro bono de advogados de renome. O caso tinha se tornado mais do que uma luta pela terra. Era um símbolo de resistência e justiça. Mas Harland e companhia ainda não tinham terminado. Uma noite, quando Daniel e Henry saíam do tribunal, quase foram atropelados na estrada por um SUV preto. O veículo acelerou antes de conseguirem ver bem o condutor, mas a mensagem era clara. Harland e companhia estavam dispostos a recorrer à violência para os silenciar. Henry estava furioso. "Já chega!" rosnou. "Vamos à polícia." Daniel acenou com a cabeça com uma expressão sombria. Eles não podem ficar impunes com isso. O incidente foi relatado e Elizabeth apresentou uma moção para solicitar segurança adicional para Daniel e a sua equipa. O juiz aprovou, designando oficiais para protegê-los durante o resto do julgamento. Chegou o último dia do julgamento e a atmosfera na sala de audiências era elétrica. Elizabeth apresentou um poderoso argumento final, juntando as provas e os testemunhos numa narrativa inegável de corrupção e ganância. "A terra do Sr. Cooper foi-lhe roubada", disse ela com uma voz firme e clara, não porque ele a tenha abandonado, mas porque era vulnerável. A Harland & Company explorou essa vulnerabilidade em proveito próprio, manipulando o sistema e violando a lei. Este caso não é apenas sobre um homem, é sobre responsabilizar os que estão no poder. A argumentação final do procurador tentou pintar Daniel como um homem desesperado que se agarrava a uma alegação falsa, mas era impossível ignorar as falhas no caso. As provas eram esmagadoras e a sala de audiências sentia-o. Após horas de deliberação, o juiz voltou com uma decisão. A sala ficou em silêncio quando ele se dirigiu ao tribunal. Após cuidadosa consideração das provas e testemunhos apresentados, este tribunal considera
que a Harland Company actuou ilegalmente na aquisição da propriedade do Sr. Cooper. O leilão é considerado inválido e a propriedade da terra é devolvida ao Sr. Cooper. A galeria irrompeu em aplausos e Daniel sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. O juiz ainda não tinha terminado. Além disso, continuou o juiz, este tribunal recomenda uma investigação federal às práticas comerciais da Harland Company, uma vez que as provas sugerem um padrão de corrupção sistêmica. Quando Daniel saiu do tribunal, a multidão do lado de fora explodiu em aplausos. Os repórteres cercaram-no, mas ele mal deu por isso. Virou-se para Henry, Joe, Natalie e Elizabeth com a voz carregada de emoção. "Conseguimos", disse ele, com um sorriso no rosto. "Conseguimos mesmo." Elizabeth colocou uma mão no ombro dele. "Tu conseguiste, Daniel. Nunca desististe." Nessa noite, Daniel visitou a terra que tinha começado tudo. O velho carvalho ainda estava de pé, com seus galhos alcançando as estrelas. Ele sentou-se debaixo dele, com o peso da batalha finalmente a desaparecer. A terra era sua novamente, não apenas em nome, mas em espírito. Mas ele sabia que a luta ainda não tinha acabado. Harland e companhia enfrentariam um acerto de contas, e Daniel estava determinado a garantir que a justiça fosse feita, não apenas para ele, mas para todos que eles haviam prejudicado. A vitória no tribunal marcou o início de um novo capítulo na vida de Daniel, mas a batalha contra a Harland Company estava longe de terminar. Com a recomendação do juiz para uma investigação federal, as rodas da justiça começaram a girar a um nível mais elevado. Agentes federais invadiram a sede da Harland Company, apreendendo documentos e discos rígidos, enquanto os executivos da empresa se esforçavam para conter as consequências. A história dominou os noticiários durante semanas. Os relatórios revelaram corrupção generalizada, apropriação ilegal de terras, subornos e encobrimentos que tinham passado despercebidos durante anos. A reputação imaculada da Harland Company desmoronou-se e começaram a surgir processos judiciais de vítimas que tinham sofrido injustiças semelhantes. Para Daniel, a vitória foi agridoce. A sua terra foi recuperada, mas a luta teve o seu preço. Passou semanas a reparar os danos deixados pelos promotores imobiliários, a limpar os detritos e a cuidar do velho carvalho que tinha sido uma testemunha silenciosa de tudo. Uma manhã, enquanto Daniel percorria o perímetro da sua propriedade, reparou num grupo de pessoas reunidas perto da árvore. Eram veteranos como ele, carregando ferramentas e mantimentos. À frente do grupo estava Henry, com um sorriso de orelha a orelha. "Achamos que precisavas de ajuda", disse Henry, batendo nas costas de Daniel. "Não vais reconstruir este lugar sozinho." Comovido, Daniel acenou com a cabeça, com a voz presa na garganta. Juntos trabalharam para transformar o terreno em algo maior do que Daniel alguma vez imaginara. Um centro comunitário para veteranos e sem-abrigo. Um local onde as pessoas pudessem encontrar apoio, abrigo e esperança. Com o passar dos meses, o centro tornou-se um farol de luz na comunidade. Os voluntários afluíram, oferecendo tudo, desde conhecimentos de carpintaria a refeições gratuitas. A história de Daniel continuou a inspirar outras pessoas, chamando a atenção para as dificuldades dos veteranos sem abrigo e para os problemas sistêmicos que enfrentavam. Natalie, que agora trabalha para uma organização jurídica sem fins lucrativos, visitava frequentemente o local para prestar aconselhamento jurídico gratuito a quem precisava. Joe, sempre o investigador, ofereceu o seu tempo, dando workshops sobre direitos dos inquilinos e leis de propriedade. Elizabeth continuava a ser uma forte aliada, usando a sua plataforma para defender reformas legislativas que protegessem os proprietários vulneráveis. Entretanto, as consequências do escândalo de corrupção
da Harland & Company continuavam a fazer-se sentir. Vários executivos foram indiciados por acusações federais e a empresa declarou falência sob o peso dos seus problemas legais. O caso tornou-se um marco no direito de propriedade, levando a regulamentos mais rigorosos sobre leilões e a uma maior proteção dos indivíduos vulneráveis. Daniel, no entanto, manteve-se humilde durante todo o processo. Não ganhei esta luta sozinho, afirmava frequentemente. Foi preciso uma aldeia, pessoas que acreditavam na justiça, na bondade e em fazer o que está certo. Uma tarde, enquanto Daniel se sentava debaixo do velho carvalho, um rapazinho aproximou-se dele. O rapaz segurava um desenho com linhas de lápis de cera que formavam uma imagem do centro comunitário e da árvore. "Esta árvore é tua?" perguntou o rapaz, com os olhos arregalados. Daniel sorriu, olhando para os ramos que balançavam ao sabor da brisa. "É nossa", disse ele, "e sempre será." O rapaz sorriu e correu de volta para os pais, que acenaram a Daniel à distância. Ele acenou-lhe de volta com o coração cheio. A terra, outrora roubada e quase esquecida, tinha se tornado um símbolo de resiliência, um testemunho do poder de defender o que está certo. Quando o sol se pôs nessa noite, Daniel ficou na colina com vista para a terra que tinha lutado tanto para recuperar. As vozes da comunidade chegavam até ele. Risos, conversas, os sons da vida. Pela primeira vez em anos, sentiu-se em paz. A terra era mais do que apenas terra e árvores. Era um lugar de cura, um lar para aqueles que não tinham para onde ir, e um lembrete de que, mesmo diante de probabilidades impossíveis, a esperança e a perseverança podiam prevalecer. Daniel virou-se, voltando para o centro, com passos firmes e decididos. Ainda havia trabalho a ser feito, mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia pronto para enfrentar o que viesse a seguir.